Olá, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado. Meu desejo e a minha oração é para que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Hoje quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8. E nós vamos ler os versículos de 28 até o 39. A palavra do Senhor, ela diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, meus amigos, vocês que estão nos acompanhando nesses dias de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tantas angústias, aflições, medo, dor, tristeza, eu quero convidar você a refletir um pouco comigo neste texto da Palavra de Deus, pensando sobre a graça e a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Eu pergunto a você, diante do quadro que nos encontramos neste momento, como você está? Você está cansado, atribulado, confuso, abatido, desanimado? Estas coisas que estão acontecendo no mundo têm te deixado para baixo? Como você está nesta hora? Acredito que todos estamos debaixo de um certo abatimento, seja ele espiritual, seja ele emocional. Todos temos sido atingidos por essa situação pela qual ninguém esperava. Tanto é que no final do ano passado, ou no início desse ano, como muitos fazem, as nossas agendas estavam programadas de uma forma completamente como tudo que está acontecendo agora. E de uma hora para outra, nós fomos atingidos por esta tempestade, por essa situação que foge ao nosso controle. Se você está numa dessas condições, cansado, atribulado, abatido, confuso, desanimado, eu convido você a vir comigo para este texto e ouvir aquilo que Deus fala ao nosso coração. O texto, ele mostra para nós uma progressão de ideias que devem ser observadas.
Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo afirmando com todas as letras que as adversidades fazem parte do propósito divino para a vida dos que creem. Deus opera todas as coisas visando o nosso bem. Mas diante de todas essas coisas, surgem dúvidas. E estas dúvidas acabam nos levando a perguntas que se tornam até naturais. Por exemplo, aonde podemos descansar? Podemos estar certos e seguros para sempre? Podemos estar certos e seguros da nossa salvação, do cuidado de Deus para conosco? Será que este mal, a pandemia, o vírus, ele pode atingir os que creem? São perguntas que estão diante de nós a todo instante. E certamente muitos irmãos queridos estão assim diante de tudo isso que nós estamos passando nestes dias. E a compreensão do texto muito vai nos ajudar e trazer conforto para os nossos corações cansados. Para isso eu convido você a fazer 3 considerações que são importantes dentro desse texto. Primeiramente, entre os versículos 28 a 30, encontramos uma verdade grandiosa para nós nesta hora. O fato de que Deus já cuidava de nós no passado. Olhe bem para as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Sabemos. Paulo está fazendo uma afirmação, uma convicção de que Deus está agindo em todas as coisas. E essa é a nossa certeza. Deus está por trás de toda e qualquer circunstância. Ele está agindo, as suas mãos estão em movimento, trabalhando. Para quê? Para o bem. Para o bem. O que significa isso? O que significa o bem aqui? O bem aqui é aquilo que é o propósito de Deus para quê? Para nossas vidas, daqueles que o amam. Deus está fazendo aquilo que é o seu propósito e não a nossa vontade. Deus está agindo em nosso favor para o nosso benefício segundo a sua vontade e não a nossa vontade. Para aqueles que o amam. Você está dentro desse grupo, você é uma dessas pessoas que se encaixam perfeitamente dentro dessas palavras do apóstolo Paulo. Você consegue se identificar como aquele que ama a Deus e como aquele que é amado por Deus? Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. De acordo com a vontade do Senhor. Deus nos chamou com um determinado propósito. Será que você pertence a esse grupo de pessoas? Se você se considera assim, eu digo que esta palavra é maravilhosa para mim e para você. Palavras cheias de esperanças. Palavras que trazem consolo e conforto ao nosso coração em momentos de aflição como esse que nós estamos vivendo. Mas Paulo continua nesta mesma convicção. Ele vai dizer: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aqui está o propósito principal de Deus para cada um de nós. O propósito é que nos tornemos semelhantes a Cristo e tudo que Ele faz coopera com isto. Tudo que Deus tem realizado, tudo que Deus tem feito em nosso favor, está nos levando nesta direção de nos tornarmos semelhantes a Ele, o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Será que existe algo melhor do que isso para você? Será que você espera por algo mais importante do que isso nessa vida? Veja ainda o que Paulo continua a dizer, a fim de que ele seja, ele, Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Ou seja, Deus já estava cuidando de nós no passado. Deus sempre teve esse cuidado amoroso conosco, porque Ele já nos conhecia. Ele havia nos chamado. Ele havia nos predestinado. Ele havia nos justificado. E Ele mesmo já havia nos glorificado. Tudo isso, essas ações divinas foram concretizadas num passado que nós não conhecemos, ou não estávamos presentes, melhor dizendo, podemos até conhecer pelas Escrituras Sagradas, parte destas verdades. Então, meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa é sabermos disso. É saber que Deus já estava cuidando de nós no passado. Mas Paulo continua neste desenvolvimento, nesta progressão das suas ideias. Ele vai dizer que Deus é por nós, cuidando de nós agora também no presente. Está aí nos versículos 31 a 34. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Que coisas são essas? O que Deus está preparando para nós? O que Ele já havia preparado para nós e agora está compartilhando isso conosco, nos permitindo a ter acesso a essas coisas no presente? Será que são carros, mansões, muito dinheiro, saúde, como muitos dizem por aí? Não. Não é disso que Paulo está falando, não é disso que o texto trata. Se alguém leva por esse caminho, ou está equivocado, ou está agindo de má fé. Porque o que Paulo está dizendo é que tudo o que precisamos para se cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas é o que Deus está fazendo, ou seja, as afirmações de Paulo, as colocações de Paulo, o desenvolvimento que Paulo traz são bem conexos. Deus tem um propósito, Deus tem a sua vontade para cada um de nós. E a nossa realidade, ou a vontade de Deus para nós é de que nós sejamos semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo, e Ele está trabalhando em nós hoje. Aquilo que Ele começou no passado, aquilo que Ele já realizou lá atrás, Ele continua fazendo agora. Será, meu irmão, minha irmã, que você entende este grande bem que Deus tem feito por nós e continua a fazer? Será que você aceita esta verdade ou prefere as mentiras esfarrapadas dos falsos milagreiros, daqueles que usam a palavra de Deus fazendo falsas promessas, tirando da palavra o que ela não está dizendo? O texto segue. Paulo diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, esta é a promessa que temos para hoje, na época da graça, nesses dias em que nós estamos vivendo. O próprio Jesus Cristo intercedendo por mim e por você diante do Pai. Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Senhor da glória, Ele intercede por nós. Ele está diante do Pai falando em nosso favor. Será que este cuidado do Senhor não é suficiente para nós? Será que precisamos de algo mais? Irmãos,
Deus é por nós. Esta é uma afirmativa feita, mais uma afirmativa feita pelo apóstolo Paulo. E sendo por nós, ele não aceita nenhum tipo de acusação sobre os eleitos. Não aceita nenhum tipo de condenação contra os eleitos. Não podemos ser acusados por ninguém. Não podemos ser condenados por nada, porque Jesus Cristo nos justificou e ele está trabalhando, continua trabalhando em nosso favor. Porque de quebra, diz Paulo aqui, ele continua intercedendo por nós. Que maravilha, meus irmãos, que bênção é saber que Deus é por nós. E a última parte que queremos olhar dentro do texto é o fato de que Deus será por nós não somente agora, ou é por nós não somente agora, mas também no futuro. Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Agora os versículos finais, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Meus irmãos, Paulo está dizendo aqui que estas coisas são possibilidades da nossa vida. Passaremos por todos esses tipos de aflições, de angústia. Não é fácil encarar as circunstâncias, mas Paulo diz que nós temos uma garantia de que estaremos debaixo do amor de Deus em todas estas situações. Porque o Senhor, ele está trabalhando por nós e continuará trabalhando por nós sempre, em nosso favor, zelando por nós, cuidando de nós. Paulo diz, citando as Escrituras, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, não é fácil. Em todas estas coisas, que coisas são estas? O contexto diz tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo e todos os outros tipos de males existentes neste mundo. Nós não estamos isentos de passar por isso. Jesus sofreu neste mundo, os apóstolos sofreram, os discípulos sofreram, a igreja tem sofrido no decorrer desses 2000 anos. Irmãos, passaremos por tudo isso. Paulo deixa isto muito claro, mas ele também, com clareza, diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Será, irmãos, que este cuidado de Deus, esta convicção que Deus coloca no nosso coração por meio do seu Santo Espírito que habita em nós, não é suficiente para nós estarmos com esta certeza de que estamos seguros, guardados, que somos mais do que vencedores nele em toda e qualquer circunstância? Paulo diz: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta promessa divina, é para hoje, é para agora, é para nós, no tempo presente. Será que você precisa de uma promessa maior do que essa? Deus nos dando essa garantia, Deus dizendo que Ele está conosco em todo o tempo. Esteve no passado, está agora e estará no futuro. No futuro, Deus, diz Paulo, será por nós, porque não permitirá separação, nem por calamidades, nem por vida ou por morte, nem por poderes angelicais, nem no presente ou por vir, nem por influência astrológica, nem por diferentes criaturas que possam existir. Nada nos separa. Estamos seguros, guardados, cercados pelos braços do Senhor, abraçados por Ele, firmados em suas mãos, protegidos, selados pelo seu Espírito.
Por isso, nada nem ninguém pode nos separar de Deus. Estamos ligados a Ele por meio de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Que bênção maravilhosa! Que palavra profunda para nós em momento tão difícil como esse que estamos vivendo. Não será, irmãos, estas coisas que irão nos destruir, que irão nos afastar do Senhor. Eu quero concluir dizendo que você deve crer e descansar enquanto enfrenta essas circunstâncias desse tempo presente. Olhe para Deus, olhe para a sua palavra. Busque ao Senhor, peça a Deus sua graça, sua misericórdia. Não se deixe perturbar pelas circunstâncias. Não se deixe levar pelas más notícias. Não tem coronavírus que nos separe de Deus. Nada pode nos separar, nos afastar do amor do Senhor que está em Jesus Cristo. Dê glórias a Deus sempre. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele te escolheu. Ele te chamou para herdar a vida eterna, para estar com Ele para sempre. Se você que me ouve ainda não tem essa convicção, essa fé, ore comigo agora. Coloque a sua vida diante do Senhor, nas mãos do Senhor, e diga para Deus: Senhor, se sou eu chamado por Ti nesta hora para receber esta palavra, receber a Tua salvação, entra no meu coração, transforme a minha vida, me ajude a ter fé. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Deus eterno, bendito seja o Teu nome. Nós Te glorificamos e bendizemos ao Senhor, porque Tu és bom e tem cuidado de nós desde a eternidade. Dentro dos Teus projetos, Senhor Deus, nós já estávamos incluídos. E aqui estamos hoje, ó Deus, nesta certeza de que somos, ó Deus, parte, ó Deus, da Tua criação, pela Tua vontade, para que possamos, ó Deus, um dia na eternidade, ó Deus, desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Bênçãos, ó Deus, que são inimagináveis para nós neste tempo presente. Enquanto aqui estamos, sofremos, passamos dificuldades, teremos que encarar a morte, mas, ó Deus, estamos seguros de que nada pode nos separar do Teu amor. Bendito seja o Teu nome por isso. Abençoa meus irmãos, a Tua igreja, a 8ª Igreja Batista em Jardim Catarina, a Tua igreja na face da terra, para que possamos, ó Deus, prosseguir com esta convicção, com essa certeza no nosso coração. E se há alguém nesta hora que precisa desta certeza, que ainda não tem esta fé, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, convença do pecado, da justiça e do juízo. E que almas, ó Deus, neste momento, sejam alcançadas para a glória do Senhor e possam também ficar seguras em Tuas mãos, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus te oramos, faça a Tua vontade hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.